e poucos alunos que eu sou coordenador. Bom, ó, Professor, a gente parece tudo no YouTube, hein? aparece? Não, aparece só a fotinha. Aqui, ó, essa é só a fotinha com o seu coelho. Tô vendo você aqui, ó. Bora. A gente vai entrar na agenda 8. Quem tiver a agenda 8 aí, pega o material para anotar, o caderno, para você poder acompanhar, tá? Essa daqui é de formação de preço. O que seria a formação de preço, né? Quando uma empresa ela vai vender qualquer coisa que seja, vou dar um exemplo a vocês. Você vai naquela loja que vende as coisas de R$ 1,99. Aí você fala assim: ah, ainda existe? Existe. Para ele vender a R$ 1,99, em algum momento ali, ele estabeleceu que a mercadoria que ele compra, né? E aí depende aí de onde ele compra, provavelmente importada da China, ela deve ter custado muito barato, a ponto de tipo R$ 1 aproximadamente aí. E aí ele consegue tirar todos os custos que ele teve, todos, e ainda assim sobrar uma margem que a gente chama, um pequeno valor aí, para ele ficar de lucro. É claro que ele não vai esperar se enriquecer vendendo 10 unidades, 20 unidades. Ele espera enriquecer vendendo aí milhares de unidades dentro do mês, que aí ele paga o salário, paga o aluguel da loja, é, tira aí o dinheiro para ele, né? Que a gente chama na contabilidade, tá? De prolabore. Vou escrever. Eu não sei se eu já tinha falado isso, mas ó, o prolabore é como se fosse o salário do dono da empresa. Então a gente vai começar a ver e aí vocês vão entender o quão complicado que é para uma empresa quando ela forma a questão do preço, porque não é só simples assim, igual eu falei, vai, eu comprei por R$ 1, vendo a 2, então eu tenho R$ 1 ali de margem, né, de diferença entre o que eu paguei e o que eu vendi. Só que em cima ainda disso, eu tenho todo um cenário que eu tenho imposto que vem incluído, que eu tenho que pagar, eu tenho lá a, a reserva para poder pagar funcionário. Então a gente vai começar a trabalhar a partir de agora com isso. Bom, que eu já fui falando, né? Se vocês já pensaram aí no que compõe o preço, dentro do preço, uma empresa tem empresa que ela tem dificuldade de conseguir fazer a análise do que realmente ela vai precisar pagar, tá? Tem às vezes o empresário lá, ele tá começando, ele não tem muita noção, e aí ele nem sabia que ele tinha que pagar sobre o lucro dele uma porcentagem. E ele gastou simplesmente tudo, ou ele pegou o dinheiro e usou para outra coisa. Então, quando a gente pensa aqui, ó, em quais os custos que de uma organização que devem ser incluídos no preço do produto, vocês vão ver que são coisas que às vezes nem passavam na cabeça de vocês, porque o simples fato de você chegar no mercado e tá lá, o arroz é R$ 18. Você fala, nossa, ele deve estar ganhando um super lucro. Mas aí tem toda uma cadeia, vamos dizer assim, por trás, que é a cadeia que envolve imposto, a cadeia que envolve o valor que ele compra, envolve aí qual é a margem de lucro que ele vai ter, e todo o funcionamento, tá? Então a gente vai trabalhar aí a formação de preço nessa agenda. E uma coisa interessante é que é assim, ó, essa agenda ela tá ligada com uma agenda que vocês vão ver mais para frente, que fala sobre estudo de mercado. O estudo de mercado seria o marketing, que eu acho que no primeiro módulo vocês tiveram alguma coisa relacionada aí, tá? Então, até quando a gente fala disso do marketing, ó, não basta você ter um preço baixo para você conquistar o mercado. Até porque, né, não quer dizer que eu vou vender mais barato que eu vou atrair o consumidor. Tem vários exemplos disso, de empresa que vende a preço baixo, mas não tem qualidade, ou o atendimento não é bom e o cliente não vai. Então a gente tem também aí, né, ó, os custos que a empresa precisa observar para que ela possa sobreviver. Senão ia ser o dono da empresa pagando para ele poder
operar o negócio ali. Ninguém vai querer, né? Tipo, eu vou abrir a minha empresa e aí eu jogo o preço lá embaixo só para poder trazer todos os clientes, mas na verdade eu que estou pagando para a empresa funcionar, porque eu estou vendendo abaixo do valor e aí eu acabo tendo problema. As empresas, a gente tem o chamado aí a livre concorrência, tal, mas elas, apesar de ter isso, quem não sabe a livre concorrência, você pode colocar o preço que você quiser lá, vai buscar o fornecedor que você quer, desde que esteja dentro da norma do governo. Tipo, vou vender brinquedo. Ah, tá dentro da norma do Inmetro? Ah, ok. Tá dentro da norma de segurança? Beleza, então você vende. Mas elas não têm tanta liberdade para decidir o preço que elas querem vender, tá? Se a gente olhar no Brasil aí, né, até um exemplo, uma empresa ela quer vender um jornal, vai abrir no Brasil aí uma editora aí que vai vender jornal, vai publicar jornal, e se o jornal fosse vendido aí ao preço de um livro, e vamos pensar que todo dia saísse esse jornal, muito provavelmente ninguém ia querer comprar. Primeiro que a gente já tem os jornais que são tradicionais no país, né? Vai, Folha de São Paulo, Estadão. Aqui na região a gente tem a Tribuna, que é um dos mais antigos do Brasil, o jornal A Tribuna. E aí já existe. Se a pessoa vai abrir, o empresário pensa em abrir e jogar o preço dele lá em cima, a quem será que ele iria vender? Porque aí ele ia ter um custo muito alto, ele ia ter o custo para movimentar o negócio, mas ele não ia ter o cliente para trazer o retorno para ele, tá? Então, apesar da gente ter essa livre concorrência que eu falei aqui no comecinho, ó, mas as empresas elas não podem chegar e jogar o valor que ela quer, elas precisam sempre olhar o que a gente tem no mercado, tá? Alguém tem noção de como funciona isso de olhar o mercado ou não? Não, ninguém. Como que a empresa faz? Não, Maurício? Ela faz pesquisa de mercado. Isso. Tudo bem, Maria. Eu, Ó, eu ela fiz eu fiz lá aquele certificado lá do mercado lá, né? de trabalho? Não, aquele certificado lá depois que vem, que é aí pelo Pelo MOC, né? MOC? Ah, Mercado de formação de trabalho. preço. Aí quero Tá. saber para onde que eu vou enviar ele, professor. Na agenda 12. Tem que esperar lá, 12.1. Ah, tá. Beleza, ó, até a Laura colocou. A empresa ela vai fazer pesquisa de mercado. Então, a gente está dando essa introdução aí na formação de preço, mas vamos supor, a gente vai ver hoje aqui, a gente vai calcular o preço. Cheguei num preço que eu pago os meus custos. A partir daí eu começo a delimitar o meu lucro. Porém, eu preciso olhar, através de pesquisa de mercado, é, qual é o valor que a média aí dos concorrentes estão cobrando, qual é o valor que eu consigo colocar para que o consumidor pague. Vocês podem até ver que já tem um tempo, o Burger King tinha lançado lá dois lanches, eu acho que era por 15, por 14 e pouco, e aí depois veio o McDonald's, aí não sei se vocês já viram ou já foram no KFC. O KFC também tem, e o KFC eu acho que ele jogou a 13, dois lanches por 13. Que o KFC é só de frango lá, né? Kentucky Fried Chicken. Aí o Subway também criou lá um outro tipo de lanche que também tem essa base mais baixa, porque eles olham no mercado e para poder concorrer, eles vão brigando aí com a margem, seja 10 centavos, seja 50 centavos, os caras vão lutando aí para poder sobreviver, tá? Ô, Ó, professor, sobre oi. isso, deixa eu te falar uma coisa que eu sempre gosto de reparar. E aqui nesses mercados do bairro eu já reparei isso, o próprio dono e no outro supermercado, sabia? Eu já vi um cara do Joia aí no Compre Bem, eu já vi esse rapaz aqui do mercado perto de casa indo no Pão de Açúcar.
Eu já vi eles indo lá, tipo, entrando lá dentro, vendo os preços, entendeu? Eu já vi isso. Isso daí acontece mesmo. A gente falou aí de pesquisa de mercado para formar preço, e eles acabam indo porque eles, a gente chama de margem, né? Eles têm uma margem, ou seja, um valor ali que eles conseguem trabalhar, e aí às vezes para fazer um chamariz, eles pegam e usam essa margem para atrair o cliente. Então vocês já devem ter visto, já devem até ter ido lá, dias de terça e quarta extra, que às vezes eles colocam lá R$ 7 o ovo, 7,90. E aí ele atrai o público. Só que não quer dizer que as outras coisas do mercado estão em promoção. E às vezes a pessoa entra, ela lembra que ela tinha que levar mais alguma coisa, ela vai pegar, mas ela ganhou ali o desconto, né? Ela pagou menos no ovo, mas em outro item pode ser que ela tenha pago um valor mais alto, tá? O site também a Tânia tá falando. Ainda mais na internet, gente, que na internet é muito fácil você fazer pesquisa de preço. Imagina assim, a Tânia abriu uma loja de roupa. E aí ela quer saber qual é o preço aí que ela pode vender. Ela não precisa sair de lá da loja, da casa dela, da onde ela tem que ela administra a loja virtual. Ela joga no Google lá, roupa, vestido. Pronto, aparece em milhares de lojas. E aí você compara o preço. Você começa a ver a média, começa a ver o perfil do consumidor. E na internet a concorrência é muito acirrada, tá? Vocês podem perceber que, vamos supor, você entrou lá para ver o celular, tava 900 no Carrefour. Aí a Magazine Luiza vai lá e joga 849. Aí de repente você vai pegar aquele modelo do celular, copia e cola no Google. Aí o Google ele faz um comparativo, ele busca nos sites os preços que estão e ele te mostra. E aí você começa a ver que tem site que tá com um preço mais próximo, só que mesmo assim tem essa opção de você pesquisar, tem site que tá tipo R$ 1.000, o celular estava 800 e pouco. E aí varia muito, vocês precisam, até quando vão observar compras online, fazer essa pesquisa, porque às vezes de um site para o outro, até uma coisa que tem acontecido muito é o frete, que também tem interferido. Aí você vai comprar, vai no outro site, é R$ 50 mais barato. Só que aí ele cobra frete de R$ 100. E tipo, não tem muita, né? Que aí não tem muita vantagem para o consumidor, tá? Tudo isso acaba contando. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui, que é da rede de supermercados Bom Gosto, tá? Então, ó, ela fez uma pesquisa de mercado, que vocês até já falaram, e detectou que muitas vezes os clientes dela, eles gostariam de fazer alguns lanches rápidos, enquanto eles estavam comprando. Isso é normal que os supermercados colocam as lanchonetes. O Atacadão tem, o, o Açaí tem, outras redes têm aí esse lanche. Esse lanche não, desculpa, essa lanchonete, tá? E o que eles fizeram, olha lá. A solução aí que eles encontraram, né, até para poder concorrer com outros supermercados, eles decidiram que esse mercado Bom Gosto ele ia ter um ponto de venda de pão de queijo e refrigerante de máquina. Então, começaram aí a precisar fazer o cálculo do preço. Ó, o refrigerante seria oferecido em um tamanho único e vendido a R$ 1. Já a porção com 5 pães de queijo pequenos custaria R$ 1,50. Segundo pesquisa realizada, com essas mudanças, o supermercado espera vender por mês 1.200 porções de pão de queijo e 600 copos de refrigerante. Então, eu vou daqui a pouco até colocar o print disso aí, porque a gente vai fazer um cálculo para vocês começarem a entender. Ó, da receita, em torno de 20% representariam impostos que o supermercado deveria pagar ao Estado, tá? Quando a gente coloca ao Estado, seria o governo. Então, ó, a União, que é o imposto federal, o Estado, né? A gente tem aqui o Estado de São Paulo, e os municípios. Deixa eu só tirar a print desse para eu colar, para vocês depois poderem se basear na hora de fazer. Foi, acho que... foi. Bom, ó, o supermercado, ele compraria aí a caixa com 300 pães de queijo a R$ 30. Assim, seu custo com o pão de queijo
para 1.200 unidades, seria R$ 60 por mês. Eu acho Tá? que é 3.000 pão de queijo, não é? Ah, em cima é. 3 Aqui, ó. mil. 3.000 a R$ 30. O seu custo seria de R$ 60 por mês. Para vender 600 refrigerantes, no mesmo período, precisaria comprar 180 litros que custariam R$ 80. Meu Deus. Calma que a gente vai fazer essa conta. Deixa eu limpar aqui que eu vou colar isso também, que a gente vai entrar aqui na conta. Só colocar a caneta. Foi. Ó. E além disso também, né? Então, o mercado viu quanto ia precisar de pão de queijo, quanto ia precisar de refrigerante. Eles precisariam de uma vendedora para poder atender no valor de R$ 800, tá? Somando o salário e encargos, que vocês viram comigo naquela aula de departamento pessoal, a gente teve até o cálculo da hora extra. Quando a gente fala encargo, o encargo ele nada mais é do que em cima do seu salário todos os impostos aí que tem, que o empresário é obrigado a pagar. E seria necessário também, né, além de tudo isso, contabilizar aí a manutenção do espaço ali. Vamos supor que eles colocaram um quiosque. Então ele ia gastar R$ 80 com limpeza, iluminação ali do local e reparos que fossem necessários aí com o tempo. Então ele ia deixar R$ 80 para isso. Bom, então o que a gente vai fazer? Quem até quiser anotar aí o passo a passo, ó, como o enunciado já está colado aí, primeiro vai precisar fazer a receita de vendas, tá? Quando a gente fala a receita de vendas, o quanto que ele vendeu naquele período, né? Quanto que gerou o valor monetário. Vai depois calcular a despesa, ou seja, o quanto ele gastou, tá? Receita é o quanto vendeu, despesa é o quanto gastou. E a gente vai ver se ele vai ter lucro ou não nesse novo negócio aí que o dono do mercado colocou ali para poder aproveitar esses clientes que iam fazer as compras. Tá? Então a gente vai começar a ver isso passo a passo. E aí a gente continua na sequência, tá? Mas eu deixei até um exercício também, eu vou fazer um com vocês e deixei um para vocês fazerem sozinhos aqui no caderno. O professor, Tranquilo? isso quer dizer que quando uma pessoa for montar um negócio, ela tem que estar com essa tabela pronta para saber como que vai ser a renda, a despesa, não é isso? É isso mesmo, Maria. Quando você abre uma empresa, você precisa ter o mínimo aí, qual é a sua previsão de venda, qual é a despesa que você vai ter. Vamos supor que você vai alugar o espaço. Você precisa ver, né, já que você vai alugar, qual é o volume de venda que você precisa ter para poder pagar esse aluguel. Acontece muito, uma pessoa está vendendo pela internet, vai pelo Facebook, pelo Instagram, e ela resolve abrir a loja dela física. Quando ela faz isso, muda a realidade, porque ela tem a luz, ela tem a água do espaço, ela tem um aluguel. Se está dentro de um shopping ou de uma galeria, às vezes pode ser que tenha o condomínio que eles cobram, que o condomínio é para manter o funcionamento, né, da área no geral. Então, se ele acha que vai ter o mesmo gasto que tinha vendendo pelo Facebook, vai acabar aí tendo prejuízo, vai acabar tendo menos lucro do que imaginava, tá? Então vamos lá para a gente começar. Pega a caneta aí, o caderno, sei lá, e bora. Ó, pensando aqui, né? Observa aqui, ó, 1.200, né? Que são as porções aí de pão de queijo a 1,50. Para a gente fazer a primeira, a gente precisou pegar os dois valores, o quanto que ele ia vender e o valor que ele vendeu, tá? Tá aqui do lado, ó. Vendeu a R$ 1.800.
Tranquilo? Quiser pegar aí e fazer a conta aí, pode fazer, que a conta bate a R$ 1.800. Então, deixa só eu colocar aqui, ó. Ah, vou pôr de vermelho mesmo. É a quantidade, tá? De venda vezes o valor, que foi o primeiro ponto aí. Segundo ponto, ó, ele também tinha aqui os refrigerantes que ele vendia. Então, de novo, a quantidade de venda, acho que esse meu que aqui ficou bem ruim. Quantidade de venda vezes o valor. Se era R$ 600, desculpa, 600 refrigerante é R$ 1, então dá 600, né? Só que aí você só diferencia R$ 600. Ô, Patrícia, vê aí, porque eu tinha colocado a tela preta para escrever. Ele tá aparecendo, né? Sim? Não, Tá professor, aparecendo. eu só consigo ver sua foto. É como se Só a minha tivesse. foto? É. Oh, então eu vou tirar e voltar aqui a compartilhar. Peraí. Às Oi, espera só um pouco, que eu já descobri o problema, hein? Caiu a luz e a internet parou. Aí eu loguei pelo celular. Calma aí. Deixa eu ver se meu fone tá aqui. E o pior é que aí eu não vou conseguir projetar a tela também. Mas espera aí que eu vou voltar aqui. Só um minutinho. Ah, achei o fone, tá aqui. Espera aí. Vocês estão ouvindo aí, né? Sim. Estão ouvindo? Ah, então beleza. É só um pouco a internet voltar, porque desligou aqui. Mas eu tô pelo celular aqui. E aí eu já volto esse cálculo, porque eu até posso abrir o slide aí, ó, na tela. Me fala se ele vai. Como que é que eu ia falar? Me fala se ele vai aparecer para todos, porque eu tenho o slide aqui. Mas o problema é quando compartilha, às vezes ele não fica disponível para todos. Ó, vou colocar só um pouquinho. Como eu estava no computador, estou entrando aqui na sala para poder ver se dá para compartilhar. Não. Tá abrindo. Professor, essa primeira até que não foi difícil para achar o valor das receitas. É, é porque essa primeira era só multiplicar, né, a quantidade vendida. Ó, a internet eu acho que agora tá voltando, que tá piscando ali. Vê se apareceu aí o slide. Voltou.
Beleza, a gente pode ir até continuando pelo celular. Era só, então, um minutinho, só para eu ver aqui. Mas eu acho que o computador, quando voltar ao computador, eu entro de novo aqui. Espera aí, só um pouco. Ó, ó, eu voltei pelo computador, gente. Bora. Pelo menos pelo celular eu consigo acompanhar aqui qualquer coisa que der problema. Tranquilo? Vou colocar de novo a tela aí vocês vão conseguir ver. E eu acho que Enquanto isso, deixa eu falar. já Feliz tá na Dia dos tela já. Professores no dia 15, né, professor? Obrigado, Maria. Obrigado. Eu vi que você mandou lá. Então, vocês são umas bênçãos. Cada professor é que nos ensina a aprender as coisas para poder aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. São muito importantes, ainda mais agora nesse sistema da pandemia, que muitos estão se esforçando, muitos mais antigos não sabiam nem estar mexendo com o computador e essas coisas tiveram que aprender. Não é fácil, não. Ah, verdade, porque até muitos professores que tinham dificuldade também tiveram que se adequar aí por conta A gente disso. tem que valorizar e pelo menos ter um ato de carinho, né? Sim, obrigado, Maria. Vamos embora. Ó, aproveitar que voltou, porque se cair a internet, eu tô com o celular aqui já no 4G, eu já entro aqui pelo celular. Bom, então, a gente fez o cálculo primeiro, tá? Que eu acho que foi onde a. Não lembro se era a Patrícia que tinha comentado que não estava enxergando, eu acho que era. Então, ó, o que que a gente fez? Vendeu 1.200 porções de pão de queijo a 1,50. Então deu 1.800. Vendeu 600 refrigerantes a R$ 1, né? Deu 600. Soma aí tudo que foi vendido. Quando a gente fala de receita, que é o primeiro ponto que é para fazer, tá? Ó, a receita é tudo que entrou. Por que que as lojas, igual eu estava dando aquele exemplo do Extra, que eles fazem promoções de um produto especificamente, ou no máximo aí um de cada setor, porque eles conseguem ganhar nos outros produtos, e aí com isso eles pegam e atraem o consumidor para comprar outras coisas que são mais caras, tá? Então, quando a gente fala de receita, é somar tudo que foi vendido. Então, isso aqui, ó, somou aqui o valor e aí a gente tem 2.400, tá? Que é 1.800 mais 600. Tranquilo? Pode continuar. Deu para entender, né? Só somar tudo que foi vendido. Ah, e se eu sou um prestador de serviço? Vamos supor que, tem salão que cobra R$ 20 para cortar o cabelo. Aí todos os atendimentos que ele fez, né? Vamos supor que ele cortou 100 vezes. Então, 100 vezes 20, que é um serviço, não é um produto, né? Então, ele vai ter o valor aí da receita dele. Ah, mas a minha empresa tem vários tipos de serviço. Tem sobrancelha, tem cabelo, manicure, pedicure, não sei o que, massagem. Então você vai fazer a soma ou a multiplicação aí de cada serviço, né? Quantos que foram feitos, e depois somar tudo para achar a receita. Ó, continuando agora, que agora aqui pode ser que vocês tenham um pouco de dificuldade com essa conta de porcentagem. Tranquilo? Bom, primeiro ponto, a gente vai fazer as despesas, tá?
Então, ó, quem está anotando aí, agora é as despesas. O que a gente tem? Tributo, que os tributos é aquilo que eu falei que são os impostos que vão para o governo. E eles representam 20% das vendas, tá bom? Então, eu vou colocar o pontinho aqui na tela, e aí vocês vão ver que vai ficar a tela preta aí. Espera aí. Deixa eu... Foi. Ó, todo mundo tá vendo a tela preta, né? Dá um ok aí. Na verdade, a tela preta agora tá com o número aparecendo. Tranquilo? Beleza, obrigado, Ana. Bom, lembra que a gente calculou quase agora que R$ 2.400 foi o total de receita? A receita foi R$ 2.400. Por quê? A receita foram todos os refrigerantes e todas as porções de pão de queijo que foram vendidas, tá? Ok. E aí, com essa receita de R$ 2.400, o governo ele vai cobrar um imposto de mim. Então, eu vou pagar só de imposto 20%. Aí você tem duas opções para fazer essa conta. Eu vou falar uma que fica mais fácil, ó. 20% significa que você tem o 20 multiplicado por 100. Por isso que fala porcentagem. Então, para você fazer a conta de uma forma mais fácil, quando você for fazer aqui essa conta, você multiplica o 2.400 por 20, tá? Multiplica aí 2.400 por 20. E aí você depois, no final, você divide por 100. Ó, 2.400 por 20, ele dá 48.000. Deixa eu anotar. 48.000, ó. 1, 2, 3. Ele dá 48.000. E aí o 48.000, você vai dividir por 100. Então, só corta os dois zeros aqui, ó. Corta os dois zeros. E aí, deu R$ 480, que seria o valor do imposto, tá? Do tributo. Tranquilo? Quem acha mais fácil fazer a regra de 3? Quem acha mais fácil fazer pela calculadora direto, não tem problema, tá? É só o ponto que vocês vão ver que nessa aula a gente vai ter um monte de coisa de porcentagem. Aí eu fiquei pensando, falei, bom, é melhor eu parar e fazer uma demonstração dessa parte da porcentagem para que eles possam ver, beleza? Então, ó, Professor, regra de 3, meu Deus, para mim. a regra de 3 você faria o 2.400, ele é o seu 100%, que é o total. Aí você vai descobrir o X, que seria o quanto que vai pagar de imposto. Então, nesse espaço aqui, ó, você vai colocar qual é a porcentagem. Então, nesse caso é 20%, aí você põe 20%, ó, que seria 20. E aí você vai fazer cruzado aqui, né? Deixa eu mudar a cor aqui da tinta. Você vai fazer 2.400 vezes 20 e x vezes 100. Então, vai ficar 2.400 vezes 20 igual a x vezes 100. Aqui é um 100. E aí, 2.400 vezes 20, 4.800. Oh, desculpa, 48.000. Que vai ficar igual a conta de cima ali, ó. Aí a gente tem o 100, vai passar dividindo. É que aqui ele não vai caber aqui para escrever, mas é 4.800 dividido por 100. E no final a gente tem 480. Então, ó, eu coloquei 3 formas aí que dá para vocês fazerem. Ó. Essa de baixo pela regra de 3, essa de cima, e a terceira forma é você pega o 20%, já automaticamente você já divide ele por... Já pega o 20% e divide por 100, vai ficar 0,20. E aí você só multiplica por 2.400 e você chega no 480. Vou dar um print aqui, tem 3 formas aí para fazer. Você multiplicar o valor da receita pela porcentagem e depois dividir por 100.
e acha o resultado. Você aplicar a regra de 3, tá? Ou você já faz essa daqui de cima. Quando eu faço as contas de porcentagem, eu só uso essa terceira aqui. Mas aí vai depender muito do aluno, da facilidade que o aluno tem, ou não, né? Que esse é o ponto, ou não, com calculadora. A Beatriz já tá falando que o jeito dela é muito mais fácil. A Alexia, a primeira forma é mais fácil. Bora para continuar. Então, voltando. Tarará. Peraí. Então, ó, por que eu fiz todo esse passo para mostrar? Para que vocês entendam que esse 480 que está aparecendo aí, que seria o valor do tributo, por que nasceu o 480? O 480 é porque a nossa receita, né? Ó, volta o slide, ó lá. A receita era de 2.400 e a gente achou 20% do valor, que seria 480. Tá bom? Bom, a caixa de pão de queijo, ela custava R$ 30 cada uma e ele comprou duas, tá? Ó, cada caixa custava 30 e ele comprou duas, então 30 vezes 2 dá 60. O refrigerante lá ele já indicava que gastou 80. O valor da vendedora com o encargo lá era 800, então já está aqui 800. E a manutenção, R$ 80, que também não precisou fazer conta, porque já estava lá escrito, tá? Então, esse segundo ponto, a gente pegou todas as despesas e juntou. Quem quiser fazer a conta aí, ó, eu até faço, ó, 480 mais 60, mais 80, mais 800 e mais 80 de novo. Bateu 1.500 aqui certinho. Pode passar, então? Tranquilo? Sim, vou passar, hein? Ninguém falou nada. Maurício dormiu, Alexa tá aí. Vai estar tudo isso salvo lá, né? Sim, senhora. Tá, então tá bom. Todo esse material também já está aqui, está em arquivos aqui no Teams. Bom, prosseguindo. Passei. Ah, eu tinha até feito aqui na lateral, ó. Parará. Pô, bem lembrado aqui, ó, que eu coloquei isso aqui, eu não comentei. Cada caixa de pão de queijo, gente, ela vinha com 3.000 pães de queijo, tá? Deixa até eu colocar isso daqui de volta aqui no pontinho, ó. Atenção aí. Porque isso daí, quem depois vai ler, pode ser que fique com dificuldade, mas aqui com o vídeo vai ficar melhor de entender. Cada caixa de pão de queijo, ela vinha com 3.000 unidades, ok? Ó, vou colocar aqui, ó. PQ é pão de queijo. Então, uma caixa vinha com 3.000. Por que ele precisou comprar duas caixas com 6.000, sendo que ele vendeu 1.200 porções? Vocês precisam lembrar que, como cada porção de pão de queijo, ela é igual a 5 unidades, tá? Cada porção, ela é igual a 5 unidades. Aí que o bicho pega. Não, mas ó, aqui é Uma uma porção, porção. por exemplo, ele ia colocar num saquinho 5 pães de Isso. queijo, mas seria Então, uma porção, não é isso? ó, uma porção é igual a 5 pães de queijo. E ele vendeu 1.200 porções. Então, vocês só tinham que tomar cuidado que quando ele vai comprar, né, vai comprar do fornecedor, ele não vai comprar 1.200 pães de queijo. Ele vai pegar o 1.200, para descobrir quantos pães de queijo precisa, você faz vezes 5. E aí você vai perceber que deram aí, ó, 6.000 pães de queijo, tá? Deram 6.000 pães de queijo e por isso que ele comprou duas caixas com 3.000. Eu tinha deixado isso anotado lá e agora que eu coloquei ali de volta, eu tinha lembrado. Tá, ó, pães de queijo aqui, 6.000 pães de queijo. E aí você pode perceber, ó, uma caixa tinha 3.000, então ele comprou duas caixas, que deu aí 6.000.
Ó, deixa eu voltar aqui que vocês vão ver. Olha lá. Ó, ele comprou 2 caixas, ó, que deu 60. Lembrando que cada caixa vinha com 3.000. Isso daí estava escrito aqui antes, ó. Quer ver? Quando eu comecei a ler com vocês aqui no começo, ó. Ó lá. Cada caixa vem com 3.000 pães de queijo. Só eu voltar a tinta vermelha, que senão fica ruim de ler, ó. Cada caixa tinha 3.000 pães de queijo a R$ 30. Porque depois vocês vão fazer sem mim, aí vocês vão falar, nossa, mas por que que apareceu esse número aqui? E aí eu deixei isso aqui até indicado aqui na flecha por conta disso, tá bom? Mas essa Porque, caixa de pão de queijo está barata, hein, professor? 3.000 pão de queijo a R$ 30. Oh, até mas eu ia aí vai comprar. saber se tem gosto de queijo mesmo, né? Esse que é o ponto, porque às vezes você compra e não tem gosto de nada. Ó, eu coloquei até esse rascunho aí que eu tinha feito aqui na tela, tá? E deixa eu ver o que mais que eu anotei. Aqui eu também tinha colocado uma indicação aí sobre os 20%, tá? Para quem não lembrar, ó, já tá no próprio slide aí, 20% de 2.400, que aí deu esse valor de 480. E vamos continuar. Então, ó, o lucro mensal do supermercado. Como é que a gente vai saber? A gente vai pegar a receita, tá? 2.400 foi a receita, menos 1.500 que foi a despesa. Que a gente calculou tudo isso daí agora. Então, ó, 2.400 a gente calculou na receita, que foi a primeira, e o 1.500 foi a despesa, que foi essa última. E aí aqui, ó, foi o lucro que ele teve baseado aí nessa despesa que a gente apresentou aí no enunciado, tá? Bom, e aí aqui eu já tinha. Eu repeti esse treco. E aí tem uma pergunta para que vocês possam até fazer uma análise aí de tudo. É assim, como que uma empresa, ou nesse caso, essa empresa aí de supermercado, ela pode fazer para otimizar o lucro, ou seja, para que ela tenha mais lucros? O que vocês acham? Como que uma empresa pode fazer para ela ter mais lucros? Tempo. Seria vender mais, né, professor? Isso, ela pode vender mais? Não, mas calma. Você tem que pensar em cima do que ela está vendendo já. Investir mais nos produtos? Investir em produto até pode ser, porque aí ela vai trocar o fornecedor, ela vai mudar ali. Ó, a Beatriz está colocando obter mais descontos com os fornecedores, comprando em quantidade maior. Pode ser também, Beatriz. Mais alguém? Maurício? Nicole colocou diminuir os custos. Isso. Diminuir as despesas. Ó, e se o supermercado aumentar o preço de venda? Ele pode ter mais lucro? Pode, né? Se eu aumento lá o meu preço de venda, ao invés dele vender, acho que era 1,50 que ele vendia, né? Ele passa a vender aí a R$ 2. Só que o problema pode ser isso, que os clientes pode ser que não queiram comprar pagando tudo isso, né? E aí imagina, se você tem uma clientela que já compra por conta de valor que você vende ali, eles estão dispostos a pagar aquele valor. Se você aumenta muito o valor, eles não vão querer comprar. Então fica complicado aí. Outra coisa, ó, e se no caso, né, vocês viram que o funcionário aí, a vendedora, ela custa R$ 800. E se no caso nós tivéssemos uma máquina que você apertava lá e a máquina já te entregava o pão de queijo ou o refrigerante? Podia ser uma opção também, porque aí a gente já não precisaria ter a vendedora, certo?
E aí tem uma outra coisa que eu até tinha comentado já isso com vocês. Se o supermercado ele reduzir o preço de venda, ele pode ganhar mais lucro reduzindo o preço de venda? Também tem essa estratégia. Eu vou ganhar o mínimo do mínimo, ao invés de ele ganhar, igual aí nesse exemplo, né? Vendendo 1.200 porções, R$ 900, ele pode ganhar 400. Só que ao invés de vender 1.200, de repente ele venderia aí 6.000 porções, e aí o lucro dele vai aumentar porque ele reduziu o custo. Tá? Isso também é uma estratégia. Isso, Maurício. Em Santos, não sei se vocês já foram lá na Ana Costa, em frente à Ana Costa, desculpa, Ana Costa não, tem o Pátio Poranga na Ana Costa, que é o shopping lá que tem, e em frente ao Pátio Poranga tem uma pastelariazinha lá, um carrinho de pastel. E aí nesse carrinho de pastel, ele é um senhor, ele vende a R$ 2 o pastel. Bem no Gonzaga, bem onde tem um monte de loja chique, mas se você passa lá, você percebe que ele tem um movimento muito constante ali de cliente. E aí o que ele faz? Ele ganha no volume de venda. Nem sei assim quantos pastéis ele deve vender, mas outra vez eu estava almoçando lá no Pátio Poranga e é tudo de vidro, você via lá na costa. E aí eu via que não parava, chegava gente, saía, chegava gente, saía. Então é um volume muito grande aí que ele tem, porque ele ganha no preço, tá? Ele ganha no volume de venda pelo preço que ele colocou. Então isso também pode ser uma opção, tá? Mas desde que, vou até agora dar esse reforço aí, desde que vocês, né, vamos supor que vocês façam coisas aí para vender, desde que vocês pensem se realmente vai dar ou não um retorno, tá? Porque você vai jogar o preço lá embaixo, você não tem retorno, aí você vai pagar para poder. Mas tem, ô Maurício, se você for lá na Ana Costa, em frente ao Pátio Poranga, você vai ver que tem uma agência do Correio do outro lado da Ana Costa, e em frente à agência do Correio tem um carrinho de pastel, e esse senhor vende a R$ 2. Na feira ontem que eu comi com as meninas, com a minha filha e com a minha sobrinha, eu acho que eles têm uma promoção que eles fazem ou é R$ 4 ou são 3 pastéis por 10. E isso vai muito da estratégia que eles colocam, né? Tipo, qual é a estratégia de preço? E aí você precisa ver, porque você vai atrair, de repente você tem um produto seu que é mais barato, e aí você atrai o consumidor, mas você ganha nos outros produtos, ou você ganha no refrigerante também. É que esse senhor, eu não sei o valor do refrigerante que ele vende lá, mas ele também pode ganhar no refrigerante. É igual acontece aí com o cinema. O cinema, a entrada faz promoção, vai estudante ou dia de semana é mais barato. Só que aí a pipoca não é mais barata, a pipoca é o mesmo preço. Então ele ganha com o refrigerante, a pipoca e essas coisas que você vai pagar um saco de pipoca, sei lá, R$ 15. Eu nem sei porque é tanto tempo que eu não vou no cinema, né? Desde o começo do ano. R$ 15. E aí você vai no mercado, é uns R$ 3 um saco da Yoki de pipoca. Então, a esfirra também, mas o resto é tudo caro lá no Habib's. Bem lembrado, ô Beatriz. Bom, partiu então, vamos continuar. Isso é a pequena, viu, Maurício? É R$ 15, que a grande acho que é uns 20. Até pode ser, Alex, é uma solução aí. Ó, bom, aqui a gente já conversou. Tá, ó. Aqui são as soluções que a gente poderia dar para poder otimizar o lucro dele. Seria aumentar o preço de venda, mas aí a gente ia acabar perdendo o cliente, que vocês falaram. Colocar aí a máquina e demitir a vendedora, mas aí a gente tem o problema da questão social, né, do desemprego no país, que poderia até contar. Diminuir o preço de venda que a gente já falou, mas teria que tomar cuidado, né, por questão aí, para não dar prejuízo, tá? E aí a gente vai para o exercício que vocês vão fazer, e aí eu vou estar aqui acompanhando para poder tirar a dúvida de vocês, que é sobre isso que eu tinha falado agora. Só um detalhe, que quando a gente tem uma empresa que ela começa a estar com dificuldade, isso daí não está no material, mas eu vejo muito cliente meu
Eles começam a diminuir o preço, diminuir a qualidade. Às vezes vamos pegar o exemplo do hambúrguer que a Alexa colocou burgão aí. O cara fazia hambúrguer artesanal. Aí ele já não consegue mais manter o preço fazendo com hambúrguer artesanal. Aí ele vai lá e compra hambúrguer industrializado. O cliente já vai perceber. Aí antes ele comprava catupiry original, ele compra lá um catupiry falso lá que é estranho lá o gosto lá, que nem sei lá o que parece aquilo. Então você já começa a mudar o seu padrão de qualidade e o seu cliente começa a ir embora, tá? Eu já tive cliente que estava indo muito bem, de repente começou a se enrolar com as contas, começou a reduzir a qualidade, começou a perder cliente e ele teve que fechar, tá? Então, ó, baseado no anterior, vou deixar aqui o exercício para vocês. Eu vou tirar o print, mas eu escrevo ele aí no chat. Espera só um pouco, eu vou ter que tirar da tela e voltar. Deixa eu colocar o print, aí eu tiro e volto. Não, Otânia, eu vou colocar o exercício aqui para vocês fazerem agora. Você tecnicamente só perdeu a parte que eu fui falando. Bom, eu não sei, né? Mas eu fui falando que vocês vão fazer o exercício e eu dei um exemplo aí de uma situação que acontece nas empresas, tá? Tô voltando aí para a tela que eu vou abrir a tela de volta. Não, se ele tá caindo, aí depois você acaba assistindo. Não tem problema, não. Mas você conseguiu ouvir e acompanhando aí no material, os slides já estão aí já. Olha lá em arquivos e você consegue ver os slides. Deixa eu voltar aqui de novo na tela. Pronto. Beleza? Pode começar a fazer aí, é no caderno. Deixa eu chegar lá no final. Não está aparecendo ainda não. Não, mas já tá aí já. Eu estou escrevendo aqui para Tânia, mas já tá aí no chat. Ah, tá, desculpa. Ó, voltou. Vê aí, Maria. Coloquei de volta. E pior que deve ser erro do Teams, ô Tânia. Tô vendo aqui que você tá usando pelo navegador. Se você tentar mudar o navegador, sei lá, você tá usando o Chrome, você usa o Edge ou o Explorer, ou você instalar o Teams no seu computador. Pode ser uma opção aí para você. Professor, mas eu tô pelo aplicativo no computador. Ah, essa foto aqui é do aplicativo? Eu tô tirando a foto do meu PC, porque eu tô tentando entrar, ele manda dar o login, eu coloco o e-mail, a senha, aí ele fica carregando, aí aparece, encontramos um problema, tentar novamente. E o do celular, toda hora ele fica assim, ele faz um barulhinho, trum, trum, aí para. É a Aí internet, então. fica girando, aí entra, aí cai de novo. Então é minha internet? Tá oscilando, sabe? Porque aquela hora que eu tava aqui, que acabou a luz e voltou e desligou o. Ah, e aquele aparelho da internet, da fibra ótica, aconteceu aqui também, ficou tocando essa musiquinha, aí foi quando eu peguei o celular e coloquei no 4G. Eu vou Mas. tentar iniciar. Tenta entrar, mas faz aquilo que eu te falei. Pega o arquivo, baixa o arquivo, e aí depois que você baixar o arquivo, vai acompanhando conforme eu falo. Mas o exercício eu colei aí no chat para fazer. Você vai fazer igual a gente fez quase agora. Primeiro vai calcular a receita, depois a despesa e vai ver se vai ter lucro ou não. Tá. E aí, gente, mais 10 minutos, hein?
Tiver dúvida, pergunta. Se quiser que eu volte o slide lá que tava, eu volto. Fé no pai que o R sai. Pera aí que alguém colocou aqui. Deixa eu ver o que colocaram. Marcela, deixa eu voltar. Pera aí. É 300 no mês. Tá bom? 300 no mês. Tem, eu vou voltar. Ó, eu vou tirar da tela, mas a tela já está printada e, além da tela estar printada, já escrevi também ali no chat aí esse exercício. Aí, ô Alexia, era aqui que você queria voltar? Eu vou tirar o print desse também. E bota aí, peraí. Não, ô Patrícia, é para fazer no caderno esse. É mais para vocês treinarem, para poder fazer um, tipo, para pegar. A gente vai chegar já para fazer a correção. Vou dar até 9:10 aí. Boa, Laura. Se tiver dúvida, me fala.
Ô, Bárbara, bom dia. Eu dei um exercício para eles fazerem, que seria sobre agora aí a agenda 8, que é do print aí que tá aí. Vê, se você não conseguir fazer, não tem problema, porque eu vou corrigir aí, tipo, eu vou explicar ele passo a passo, mas era no caderno, tá? Empaquei aqui, professor. Qual parte? Nossa, deu um branco. No valor da despesa que ele está pagando 1,50 por cada refrigerante. Não é isso? Não, É 300 unidades, eu tenho que descobrir quanto ele gastou, que ele pagou é, 1,50. Nossa, calma aí que eu vou tá em avançar branco, aqui, Maria, ó. tá em branco, não estou conseguindo. Observa aí comigo. Mary, ó lá. Ele espera vender 300 refrigerantes por R$ 5. Então, você vai calcular a receita de 300 refrigerantes por R$ 5. Beleza? Sim, aí esse eu já consegui. Tá. E é 5, eu Aí, vou fazer na uma conta de 5 despesa, vezes 300, não é isso? perfeito. Então, mas esse negócio aí de cada lata 1,50, eu não estou conseguindo. Isso, aí você vai colocar na despesa o custo. Lembra aquele custo da caixa do pão de queijo, que ele pagou R$ 30 em cada caixa de pão de queijo? Nesse caso, ele pagou 1,50 em cada lata, mas como ele vai comprar 300 latas, você vai fazer 1,50 vezes 300. Sim, mas Entendeu? eu não eu sei, isso eu sei, eu vou fazer 1,50 vezes 300. Mas tá saindo uma conta doida aqui no que eu estou fazendo. Como assim? Tá dando quanto? Ó, eu não tenho que fazer. Primeiro eu vou ter que fazer. Vai dar a primeira. O primeiro que eu vou fazer vai ser o 5, aí vai dar 1.500. É isso? Aí depois eu 1.500 vou, na receita. aí depois eu vou para baixo e vou fazer o 1, que é 1,5. Aí vai dar 300. É 1.800, é isso? Que Não, deu? Maria, calma, ó. Então, estou errando aqui, não sei o que eu estou fazendo Então, aqui. olha aqui comigo. Você consegue ver a tela aí? Estou vendo. Ó, a receita que você vai fazer é o valor que ele vendeu, que é R$ 5, e a quantidade, que é 300. Você achou a receita, é uma coisa. Pronto. Achou a receita, é uma coisa. Que é o 1.500 que a gente falou agora. Aí depois você faz uma outra conta colocando as despesas. As despesas, você vai ver que o imposto, eu acho que é 18%, eu li aí quase agora, ó. 18% de imposto. Ele não tem. Eu risquei aqui. Ele não tem caixa de pão de queijo, tá? Ele. Peraí que eu vou apagar. Ó, aqui o imposto é 18% e ele não tem caixa de pão de queijo, porque ele só tem um refrigerante. E aí o refrigerante, para você chegar no valor, você vai fazer 1,50 vezes 300, que dá 450. Eu já vou começar a fazer, porque já deu tempo já. Dá 450. Ah, E a gente vai ver o resto. Vamos lá ver. Bom, ô Bárbara, você também que chegou agora, aí você já observa aí com a gente, tá? Tranquilo? Bom, eu vou começar aí a correção, tá? Que às vezes até eu dou esse tempo para fazer e eu percebo até no AVA que tem aluno que não faz quando é pro AVA. O aluno não faz nem na hora, nem depois, e nem depois. Aí, tipo, eu fico pensando, eu acho que é melhor eu não dar tempo, porque se eu dou tempo, o aluno não faz, mesmo dando tempo. Ahn, olha lá. Então a sorveteria, ela vai Professor, vender. Oi. desculpa, eu não consegui concluir. Eu vou acompanhando e vou preenchendo o que eu não terminei, porque por conta da internet. Tá bom. Ô, Marcela, não. Desculpa, É no é caderno. a Tânia. Ah, não, sim, sim, sim. É que eu respondi a Marcela porque a Marcela escreveu aqui. Tá bom. Bora. Ó, é,
só as informações aí para a gente deixar. Ele vai vender a R$ 5,00 300 refrigerantes. 18% são os impostos, tá? Espera aí que eu vou até anotar as informações que eu vou abrir a lousa preta aqui. 18% são os impostos. Ele vai pagar R$ 1,50 em cada lata. A energia elétrica aí para a máquina, né? Para essa máquina é de R$ 100, ó. Tá escrito aqui, hein, Maria? As despesas, ó, R$ 100. E o aluguel aí da máquina é R$ 350. Então, como que seria? Pontinho preto na tela. Ô, Bárbara, você que entrou agora, está conseguindo ver a tela? Bárbara. Ele não vai deixar. Ah, deixou. Consegue, Bárbara? Ah, beleza, beleza. Bora, Maria, eu vou silenciar teu microfone porque tá dando chiadeira no meu ouvido de novo. Bora. Nossa, na hora que ela ia falar, eu silenciei. Fala, Maria, que eu vou explicar aqui a correção. Desculpa, professor, que eu deixei ligado. Ah, tá bom, vamos lá. Ó, de volta, então. Então, como que vai ser? Cadê aqui o ponteiro branco, melhor? Ou até o amarelo. Ó, a gente tem receita. Ele vende a R$ 5,00 e são aí 300 por mês, que é a expectativa aí de venda. Tá? Então, faz a continha aí, 300 vezes 5, que deu R$ 1.500, certo? Então, ó, a receita que a sorveteria vai acrescentar vendendo refrigerante é R$ 1.500, ok? Bom, prosseguindo, a despesa. Na despesa, ele vai pagar 18% de imposto. Naquela outra era 20%, mas agora são 18%. Então, como é que a gente faz? A gente pega 1.500 e faz vezes 0,018, 0,18, ou vocês multiplicam o 1.500 por 18 e divide por 100, tá? Eu vou até escrever aqui, ó. Faz 1.500 vezes 18 e o resultado vai... Deixa eu arrumar esse 1. E o resultado vai dividir por 100. Então, nesse caso, R$ 270 são para os impostos, tá? Ó, R$ 270 são para os impostos. Que mais? Espera aí, deixa eu olhar. Ah, ele vai gastar R$ 1,50 por lata e ele compra 300 para vender aí. Então, aqui nesse caso, eu acho que tinha dado 450, deixa eu ver de novo. 450, tá? Essas são as latas aí que ele comprou. Por isso que não é tão simples, né? Tipo, eu compro por 1,50, vou vender por 5. Então, o resto é tudo meu? Não, porque você tem imposto, você tem outras coisas. Além disso, ele vai gastar R$ 100 aí com a luz. Pode ser CPFL, pode ser eletro, pode ser o que for aí da sua cidade. E ele vai gastar, pode ser a CEMIG lá de Minas, 350 com aluguel. Espera aí que ele riscou os de cima. Então, ele vai pagar 350 com aluguel. Tá? Ó. Gente, fica bem ruim para escrever aqui com esse mouse. 350. Então, a gente vai fechar as despesas somando tudo. Espera aí que eu vou fechar de novo o microfone da Maria. Bom, as despesas... e pior que eu tirei da tela e acabou sumindo tudo. Mas vamos aqui para frente, então, que eu vou mostrar aqui na frente. Olha lá. Aí as despesas a gente vai somar. Então, para somar a despesa... Pronto. Olha lá. A gente tem
450 mais 270 mais 100 e mais 350. Deu 1.170. Tranquilo? Então, em cima, a gente tem a receita, que ela vai vender 300 latas a R$5, 1.500. Embaixo, a gente tem a despesa, ó, 300 latas de refrigerante, que ela ia gastar 450. O imposto de 18%, que é 270. Energia elétrica vai aumentar aí R$100 por causa da máquina. E o aluguel, 350. Então, 1.170. Ver se bateu aí com o que vocês foram fazendo aí. E por fim, nós temos o lucro. Então, depois de toda essa operação, a sorveteria ela ficou com 330 livre para ela. Ou seja, sem precisar ter prejuízo, ou sem precisar pagar do bolso. Tá bom? Quase nada de lucro. É que nesse caso é uma máquina automática. Agora imagina se precisasse de um funcionário para ficar vendendo. Aí ele ia ter que vender mais caro, porque o que mais pesa é o aluguel da máquina e o imposto aqui, ó, se você for observar. Tá? Aí acaba pesando aí. Bora então para a continuação. Ainda tem 10 minutos. Eu vou entrar falando de custo e despesa, e aí depois a gente vai para o intervalo e vocês vão ver esses conceitos que são, acho que uma coisa que vai ser novidade, que pode confundir um pouco, porque no dia a dia você pode falar assim, ah, nossa, a empresa lá teve um custo tal, teve uma despesa tal, mas na verdade existem diferenças entre os dois, quando a gente pensa nisso na contabilidade, tá? Então, vou começar aqui, ó, para vocês pensarem. Olha aqui primeiro à esquerda, ó, sobre os custos, tá? Quando a gente fala custo, tá ligado à totalidade ali do que a empresa vai acabar gastando, né, para produzir ou para sua atividade fim. Quando eu falo atividade fim, eu não sei se vocês entendem o que é, mas a atividade fim vai uma pastelaria. Qual é a atividade fim? Vender o pastel. Uma pizzaria, a pizza. A loja de roupa, vender roupa. Então, todos os gastos ligados a isso, diretamente, né? Ou seja, a massa para fazer a pizza, a matéria-prima lá, no caso da roupa, que eu vou lá comprar a roupa já pronta e vou revender. Então, essa roupa que eu compro, o estoque, tá? Tudo isso faz parte do custo. Se eu tenho uma fábrica, todos os materiais que eu uso para produzir na fábrica são considerados custo. Então, lembra, anota aí quem está anotando. Custo é tudo que está ligado à produção ou ao negócio em si. Tipo, quando eu falo negócio em si, é a atividade que se destina ao seu negócio. Tá? Já a despesa, ela é ligada aí à atividade que a gente chama atividade meio ou atividade de apoio. O que é uma atividade meio ou uma atividade de apoio? Vamos supor, eu tenho lá o escritório, então o setor administrativo é uma atividade de apoio, porque o pessoal do administrativo ele não vai produzir. Quem produz é o setor de produção. Então ele é uma atividade de apoio, que a gente chama de atividade de meio. É uma atividade de suporte. O setor financeiro também é uma atividade de suporte? Sim, ele não vai produzir, mas a empresa precisa dele para poder fazer o acompanhamento. O setor de marketing aí, para fazer divulgação e tal, é de apoio? É de apoio. O setor de venda é de apoio? Também, porque não adianta só eu ter ali o custo para produzir e eu não vender, né? Então, despesa são as atividades de apoio, vou colocar aqui, hein? Para vocês anotarem aí. E o custo são atividades ligadas à produção.
Ô, Rian, a gente já vai parar já para o intervalo, só para eu poder abordar esse conceito. Atividade de produção, tá? Se vocês pensarem também na realidade que a gente tem aí das empresas, na realidade do mercado, nós temos custo chamado fixo e custo chamado variável. Por que teria essa diferença? Uma empresa ela precisa saber organizar o que todo mês ela vai precisar pagar, mesmo se ela tiver lucro ou prejuízo. Existem certas coisas que você é obrigado a pagar, independente de você ter ou não vendido. Do tipo, se eu contratei um funcionário, acho que eu já falei até disso com vocês na agenda 2 ou 3 lá. Contratei um funcionário. Ah, ok. Então, esse funcionário, se eu não vender, eu não vou falar assim para ele, ó, Alex, esse mês eu não vendi, eu não vou pagar seu salário, tá? Então, o funcionário a gente considera, ó, como custo fixo. Por quê? Se eu vendi ou não, vou ter que pagar o salário dele. A Alex até viu aqui. Deixa eu ver o que a Beatriz colocou. Beatriz, mais ou menos, porque o custo está ligado ao negócio em si, à produção, ao que se destina. A despesa são atividades de apoio. Você colocou aí estratégico tático, pode até ser se for pensar naquela pirâmide lá, mas tudo que é de apoio a gente chama de despesa. E aí aqui, ó, se a gente for pensar numa fábrica de bolo, bolo de chocolate, ó, quando a gente fala de custo variável, para a gente chegar até no que está no gráfico ali embaixo, o custo variável, ele é aquele que só vai acontecer se eu produzir. Então pensa assim comigo. A minha empresa é a que faz bolo de chocolate. Se eu não fizer bolo de chocolate, eu vou precisar gastar, olhem o gráfico aí, vou precisar gastar com fermento? Não, né? Ela fala assim, mas eu tenho que ter no estoque. Não, mas você não precisa gastar. Você pode comprar na hora. Eu vou precisar gastar com farinha? Não, também, porque tudo que tá, que eu preciso, que eu vou gastar se eu produzir, eu chamo de custo variável. Agora, se eu não produzir, eu não vou ter que gastar. Ó, fermento, farinha, o açúcar, o chocolate da fábrica de bolo, a gente considera como custo variável, porque eles não existem se eu não produzir, tá? Agora, numa fábrica, se a gente for pensar quais são os custos fixos, o que vai acontecer sempre, o salário dos funcionários eu tenho que pagar sempre. Um exemplo aí que eu posso até colocar é o imposto, o IPTU, por exemplo. Todo mês eu tenho que pagar, ou eu pago uma vez por ano, depende aí do como a empresa faz. Isso é considerado como fixo, tá? Então vocês precisam lembrar, o fixo ele vai acontecer independente se a empresa produzir ou não, e o custo variável ele vai acontecer mediante aí se ela produzir. Até mesmo a empresa paga uma comissão para os funcionários. A comissão é variável porque se atingir lá paga mais, se não atingir a meta paga menos ou não paga. Olha lá, para produzir um bolo que custa R$ 6 aí, se ela fosse produzir 2, olhando aqui, né, esse gráfico aí com esses valores, se ela fosse produzir 10, olhando também, se fosse produzir 100 bolos, ficaria de uma forma bem simples assim, se eu tenho uma empresa com os valores igual tá aqui, né, tudo separadinho ó, em centavos, tipo 25 centavos um fermento, 75 centavos de farinha. Porque você não vai no mercado e fala assim, eu quero 25 centavos de fermento. Geralmente você vai acabar comprando um potinho inteiro. O de farinha você compra lá um pacote, ou até quando é empresa grande, eles compram em sacos já fechados, né? E aí, ó, quando eu tenho isso daí bem organizado, eu consigo ter a margem, tipo, ó, se eu for fazer 2,
Só eu pegar o meu custo variável de R$ 6 e multiplicar por 2. Se eu for fazer 100, eu pego o meu custo variável e multiplico por 100. E assim por diante. Tá bom? Só que o problema é que nem todas as empresas elas conseguem fazer essa organização de pegar e falar assim, ó, para eu produzir uma caneta, qual é o custo que eu tenho detalhadamente para fazer a caneta? Para eu fazer lá a pizza, qual é o custo que eu tenho? Quanto eu gasto de farinha? Quanto eu gasto de molho? Quanto eu gasto de queijo? Eles não conseguem fazer e aí eles não conseguem identificar onde que eles estão gastando mais. Eles só olham tipo o conjunto todo e eu gastei R$ 50, então eu vou vender por 80, pronto, tá? Então, igual eu falei, ó, o custo variável, que aí eu até paro nessa parte, ele acontece aí sempre que vai ser produzida uma unidade, tá? Eles são aqueles que aumentam ou diminuem mediante aí a quantidade produzida ou vendida. Então, se a gente olhar todos esses que eu falei, da pastelaria, da pizzaria, da fábrica de bolo, ou até mesmo de uma loja de roupa, se ele vender mais, ele vai acabar gastando mais e vai precisar produzir mais ou comprar mais roupa para vender. Se ele não vender nada ou se ele não produzir nada, ele não vai precisar gastar. Então vocês precisam lembrar sempre. O variável, tá até esse desenho do gráfico aí, que ele aparece, espera aí que eu vou colar aqui. Esse variável, ele aparece com esse gráfico aqui, com essa linha, ó. Por quê? Se eu produzo 1, eu tenho um custo ligado para 1. Se eu produzo 10, eu tenho um custo que vai aumentar, claro, porque eu vou produzir 10. E ele aumenta conforme eu aumento a produção, ele aumenta. Já o fixo, ele não vai sofrer essa interferência aí. Ó, e tem outros exemplos aí que estão ligados aí ao custo fixo, que seria, peraí, ó, o aluguel também é um exemplo de custo fixo que a gente tem. Imagina a Beatriz, ela tem lá a loja de bolo e ela não vendeu nenhum bolo esse mês. Então, o aluguel, ela não vai falar pro dono lá da loja, falar assim, ó, então, esse mês eu não vendi nenhum bolo, eu não posso te pagar o aluguel. Vai pagar porque vai continuar existindo. A energia para manter lá funcionando, as geladeiras e tal, vai continuar existindo. Se tiver manutenção contratada aí dos itens da cozinha, vai também continuar. E o salário da cozinheira que ajuda ela também vai continuar existindo. Então, esses daí a gente acaba associando a parte do fixo, tá? Isso aqui é o exemplo já que eu já falei. Então, vou parar aqui nesse do custo fixo, ó, que o custo fixo ele vai acabar acontecendo. Eu vi você, Tânia, independente do valor que eu tenha vendido ou não, tá? Beleza? Ninguém fala nada. Só na hora da prova que o pessoal fala. Professor, Oi. nesse caso, a Patrícia está falando, nesse caso, por exemplo, assim, de regra, do lucro total, pensando no imprevisto, de alguma coisa do tipo, tem uma porcentagem correta que se tem que tirar para por exemplo, uma reserva de emergência? Uma porcentagem correta não, ô Patrícia. O que tem, a gente pode colocar baseado no que o mercado acaba até colocando, ou que algumas empresas seguem, mas vai muito de como que você consegue fazer isso aí, uns 15%, 10%, porque aí vai depender assim, o seu equipamento é novo, então talvez você não precise de tanta reserva, porque seu equipamento dificilmente vai dar problema. Ou então seu equipamento já é um equipamento usado, então aí você precisa é, já preparar mais dinheiro, ou guardar mais dinheiro, porque você sabe que vai ter mais manutenção. Entendeu? Entendi. Mas o que acontece, principalmente com as empresas, é que dificilmente
elas fazem essa reserva, tá? Eu vou pegar exemplo que a gente tem aí do Porto. Tem muitas transportadoras que levam container do lado do Guarujá para Santos ou o inverso. Você vai ver os caminhões, são caminhões que, sei lá como que aqueles caminhões rodam. Mas porque eles em nenhum momento fizeram reserva para que quando aquele caminhão, que era novo quando eles compraram, fosse ficando antigo, fosse tendo problema, eles pudessem trocar o caminhão. Não só fazer a manutenção, né, mas trocar, porque depois de, sei lá, 30 anos, tinha que comprar um outro, né? E aí, essa é a grande dificuldade que muitas empresas enfrentam. Entendi. É por isso que muitas empresas agora na pandemia quebraram, né? Por não ter também essa reserva. Também. Se você tem uma reserva de emergência, por exemplo, te ajuda a você, em caso de não vender, em caso de ter dificuldade, você pagar. Ou até mesmo, você tem um funcionário e vai precisar mandar ele embora para cortar os gastos. Porque você está vendo que não está entrando tanto dinheiro para manter, 5 funcionários, você vai precisar só de 4. E aí você precisa ter um dinheiro no caixa para pagar a indenização dele, fundo de garantia, tudo aquilo que a gente viu nas aulas, acho que da Agenda 2 ou 3, você vai precisar ter esse dinheiro para poder pagar. E aí tem empresa que prefere ficar segurando, segurando, porque não tem dinheiro para pagar. Ela vai se complicando mais. Bom, vamos para o intervalo e aí eu continuo, porque a gente vai começar a fazer uns outros tipos de cálculos e provavelmente a gente não vai até meio-dia, não, vai até meio-dia e meia. Porque vai ter